Olá, meus queridos e amados, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a você que está neste momento vendo este vídeo, seja de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada, eu não sei qual horário que você irá ver, mas estou gravando este vídeo. Não é mais meu costume gravar vídeos sobre pregações, para que eu não me autopromovo, não me interessa isso. Eu até fiz um canal e esse canal está aí, mas eu acabei parando de postar porque o Senhor assim o ordenou e assim eu fiz. Mas Deus me deu duas mensagens neste final do ano que eu achei muito interessante e pedi para que eu pudesse postar este vídeo para que você pudesse ver, ouvir e pegar para você aquilo que é bom. A Bíblia diz: de tudo que for pregado, retém aquilo que é bom, jogai fora o que é mau. Tome da sua porção e fique tranquilo, amém? Então, eu quero lhe trazer esta palavra e nós vamos ver vários textos, né? São duas pregações que eu fiz e que eu vou transformar em uma, para que eu possa trazer a você dois pontos principais de uma vida cristã. A primeira mensagem que eu preguei foi na quarta-feira. O Senhor me levou a falar sobre... o tema da mensagem que eu coloquei foi: Jesus age de maneiras diferentes com cada um, né? E eu li alguns textos. E a segunda mensagem, no sábado, eu preguei falando sobre a importância de estar no seu chamado, de permanecer no seu chamado, no chamado em que Jesus deu a você. Então eu quero unir essas duas mensagens para fazer dela uma. Eu vou falar vários textos bíblicos, amém? Não quero que você se confunda, não quero que você fique perturbado nesse sentido de procurar. Então não tente acompanhar, depois você vai fazendo conforme no vídeo você for vendo, você vai vendo, ouvindo, e aí acompanha, breca e vai vendo onde estão as mensagens, as passagens que eu vou lhe citar, para que você possa entender, né? Porque é muito bom você ler o texto, porque texto sem contexto gera pretexto. Então leia sempre, toda vez que você ver uma pregação, principalmente um pregador que prega no estilo pentecostal, ele não lê o texto todo. Geralmente nós lemos apenas um ou dois versículos e aí fazemos a narrativa do texto inteiro. Mas confira sempre o texto para que você veja se é verídico o que estamos falando ou não. Amém? Tenha sempre isso em mente. Cada vez que você ouvir uma pregação, que você ouvir um texto, vá ver se isso realmente é verdade. Amém? Então vamos lá. Já que eu vou unir essas duas pregações, que eu lhe disse, as duas mensagens, eu vou ter que dar um título para ela. Então, se eu fosse dar um título para esta mensagem, seria permaneça no seu chamado, mantenha a sua fé, pois Deus vai te honrar. Amém? Então vamos lá. Para que você entenda o que eu estou falando, Jesus ele age de maneira diferente com várias pessoas. O Senhor ele é tremendo, é maravilhoso, é poderoso, e esse Deus ele sabe como agir na sua vida. E ele não age de maneira igual para você, para mim ou para outro. Quer dizer, o milagre que ele fez na minha vida, o caminho que ele tomou para fazer este milagre não vai ser o caminho que ele vai tomar para fazer o seu milagre. Por mais que tenhamos o mesmo problema, por mais que tenhamos passando a mesma dificuldade, vamos dizer, os dois estão com dor de garganta, você não vai chegar no médico e o médico vai te passar o mesmo remédio. Depende do tamanho que está essa infecção ou essa inflamação, que ele vai te passar um tipo de remédio ou um outro tipo, um mais agressivo, um mais moderado, depende da forma. É a mesma coisa com a fé. O Senhor, ele tem certeza de uma coisa, ele vai fazer. Mas ele não faz da maneira que queremos, ou do que pensamos. Vamos dizer assim, que você quer comprar um carro e Deus de repente usou um irmão para abençoar a irmã do seu lado exatamente com o carro, porque ela também queria. Não é porque Deus mandou um homem dar um carro para alguém que ele vai fazer a mesma coisa com você. Quer dizer que se Deus deu o carro para a irmã, então ele vai dar o carro para mim também. Dessa forma, ele vai abençoar alguém que me dê esse carro. Amém? Sim ou não? Não. Deus, ele vai agir com você da forma que ele quiser. Não é porque tua irmã ganhou um carro que você tem que ganhar da mesma forma. Você vai ganhar, se Deus prometeu. Eu estou dizendo isso figuradamente, por favor. Figura de linguagem.
Não isso quer dizer que eu estou falando de vida financeira, estou falando de carro, de casa, nada a ver. Não estou dizendo nada disso. Também não estou falando que você não tem que ter. Só estou dizendo figuradamente, usando como exemplo um carro. Amém? Poderia ser uma cura. De repente você tem a mesma doença que uma outra pessoa tem, Deus curou aquela pessoa, ela passou um óleo ungido, o irmão orou e ela foi curada. Mas não é porque foi assim com ela que será assim com você. Para que você entenda, deixa eu pegar minha Bíblia aqui e pegar o... Cadê o meu óculos? Espera aí, só um pouquinho que eu vou pegar meu óculos aqui. Tá vendo? Eu preciso de cura, porque eu não consigo mais ler de perto. Estou orando ao Senhor para que isso aconteça em minha vida também. Porque eu também quero ser curado, amém? Mas enquanto não o tenho, enquanto Deus não manifesta o seu poder em minhas vistas, eu vou continuar usando o óculos, amém? Em nome de Jesus. Porque eu também preciso ler e não vou ficar cego. Vamos lá. Eu vou ler alguns textos. Vou ler todos os textos que nós temos. São 5 textos, eu acho. 5 textos diferentes. Para que você depois eu faça toda a narrativa para você, amém? Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 9, versículos 28, 29 e 30, diz assim: E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: Crede vós que posso fazer isto? Disseram eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: Olhai para que ninguém o saiba. Depois você vai lá para Marcos, capítulo de número 8. Há um outro texto também que fala sobre a mesma coisa. Vai prestando atenção no que eu estou lendo, amém? Marcos, capítulo de número 8, versículos de número 22 em seguida diz assim: E chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entre nas aldeias. No mesmo Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim a palavra, 51 e 52, perdão. E Jesus falando disso: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Outro texto, para terminar essa parte dos que eu estou lendo, em João, capítulo de número 6. João é o 4º evangelho de Jesus, que foi escrito pelo profeta João, pelo apóstolo João, perdão. João, capítulo de número 9, versículo de número 6 e 7. Diz assim: Tendo dito isto, cuspiu em terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E no mesmo João, capítulo de número 21, para terminar os textos que eu queria ler, porque as mensagens vão falar sobre isso. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles também: Nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Versículo de número 5. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-se, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se os vestiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo de número 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Versículo de número 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém? Glória a Deus. Vamos falar de fé, vamos falar de posição, vamos falar de chamado. A Bíblia nos relata, e eu vou começar pelo chamado, para você chegar à fé.
porque eu poderia invertir, mas vamos lá, eu vou colocar aquilo que Deus fala. A Bíblia diz que após o Senhor, aleluia, quando ele chama os seus 12 apóstolos, já estão eles com ele, e ele começa a fazer milagres, maravilhas. Nós vemos isso em todas as passagens bastante conhecidas, essa é de Pedro. A Bíblia diz que ele relata aos irmãos: olha, eu vou ser preso, importa que eu seja preso, maltratado, crucificado, sendo morto, e ressuscitarei ao terceiro dia e vou adiante de vós. Então Jesus já havia preparado esses homens, só que as pessoas não querem ouvir o preparo para a morte. Ele estava preparando, mas ele havia dito que ressuscitaria. Mas o ser humano, ele é tão difícil de entender o poder que há no nome de Jesus, o poder que há em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, que ele não consegue, uma simples palavra, ter fé para acreditar nisto. Quando Jesus morreu, os discípulos se desesperaram. E a Bíblia diz que um certo dia Pedro estava lá com alguns dos discípulos, com alguns dos apóstolos, e a Bíblia nos fala que ele resolve pescar. Quem conhece bem a história de Pedro, sabe que Pedro era um pescador. E ele nada tinha pego no mar, ele vem para a praia, e a Bíblia diz que Jesus pega o barco dele, pede para ele afastar, faz uma baita pregação, porque a Bíblia não relata qual foi, mas deve ter sido maravilhosa, porque nem nada que Jesus falava era bobeira. Jesus não falava asneira como muita gente fala por aí. O Senhor mostrava poder, milagre, compaixão, mostrava uma novidade de vida, através de suas palavras. Pedro então vai para o mar, volta para o mar, que é uma história bastante conhecida, quem não conhece, só estou te dando uma pincelada para que você entenda. Pedro volta com o mar por Jesus, e quando ele volta para o mar, a Bíblia diz que Jesus manda ele jogar a rede, ele simplesmente fala: eu sou pescador, eu tendo apanhado, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas pela sua palavra eu vou lá fazer. Ele vai, faz, pega um monte de peixe e volta. Mas, meu amigo, como você imagina como Pedro, João, Tiago e André voltaram contentes, porque eram pescadores, tinham passado a noite em claro, sem pegar nada. Mas quando eles vêm cheios de peixe, Jesus te fala assim: ó, largue tudo e vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro e os seus sócios, André, Tiago e João, saem então, largam tudo aquilo que eles conquistaram, que Jesus havia dado a eles, e por ver, e eu estou parafraseando, a Bíblia não diz, mas ela me dá esse direito, por que eles largaram tudo para seguir Jesus? Não precisa nem falar, né, amado? Se você for pegar para ver o milagre que Jesus fez e as palavras que Jesus falava, foi o suficiente para que eles entendessem que aquele homem merecia ser seguido. E é isso que muita gente não está entendendo. Só de ouvir as palavras deste livro, que é a boca de Deus falando a nós, só de ouvir os milagres que nós vemos não só em nossas vidas, mas na vida dos outros, já é motivo para seguir Jesus. Entenda, eles largam tudo e vão embora. E quando Jesus morre, aí vou voltar lá para o capítulo 9, quando Jesus morre e ressuscita, ele demora para chegar até os discípulos. Ele faz algumas aparições aqui e ali, porque a ordem dele era: ficai até que eu venha e eu encontrarei vocês. Certo? O que Pedro faz num certo momento, entediado, preso, escondido, né? Preso dentro de uma casa, esperando ver Jesus chegar, e nada de Jesus chegar. Jesus já havia aparecido para outras pessoas e para eles ainda não. Ele diz: vai o quê? Vamos pescar, vou pescar. Na realidade ele falou: eu vou. Ele não falou vamos. Mas quando você é um influenciador, cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes. Quando você é um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro, alguém que faz a obra porque os outros, quando você tem essa conotação de liderança, os outros vão te seguir. Pedro, vão pescar, os outros vão também. Quem mandou Pedro pescar, gente? Estava errado? Não. Ele era pescador, era o ofício dele de profissão. Mas quando ele foi chamado para pescar almas e não peixe. Ele volta a querer fazer de novo a profissão que não era mais a dele. Apesar de ser a profissão humana. Mas ele já não vivia em carne, vivia em espírito. Quer dizer que ele tinha morrido, pastor? Não. Ele vivia um outro tipo de fé, um outro tipo de vida,
Agora, a vida dele era salvar almas e não ganhar dinheiro. Entenda, não quer dizer que a família dele passou fome. Entenda isso. Mas agora ele vivia da fé. Nós vamos entrar nesse quesito. Importante, o que acontece se eles ficam a noite inteira? Você viu o texto que eu li? Eles ficam a noite inteira e não pegam nada. Mas se ele era pescador de ofício, por que ele não pegou nada? Porque dentro do barco, junto com ele, não estava aquele que lhe era o Senhor, Jesus Cristo. Jesus estava onde? Na terra. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus chega e fala, tem alguma coisa de comer? Não. Pega a rede e lança. Pegar alguma coisa? Não. Pega a rede e lança do lado direito. Que quando você lançar, você vai pegar. E a Bíblia diz que eles pegam enormes peixes. São 153, pode ler o texto. 153 grandes peixes. E João fala, aquele discípulo a quem Jesus amava, fala para ele, é o Senhor. Ele pula na água e vai embora. Quando ele chega lá na praia, o que está acontecendo? Jesus já está com peixe e pão. Ué, mas se Jesus perguntou se eles tinham algo que comer, porque quando chega eles na praia, já tinha comida pronta. Primeiro ponto poderoso para você estar no seu chamado. Eles estavam fora do chamado, porque não era para estar pescando. A Bíblia diz que nada pegaram. Você não vai ser bem sucedido se você não estiver naquilo que Deus te colocou. Você pode até conquistar alguma coisinha, mas você não será completo. Pedro não pegou nada sendo pescador de ofício, porque não era Jesus que tinha mandado. Se Deus não mandou fazer, não adianta tentar fazer, que vai dar errado. O segundo ponto que eu vejo, quando eles chegam, o pão e o peixe já está preparado. Jesus não precisa de você para fazer o milagre. Jesus não precisa da tua oferta para o milagre acontecer. Jesus não precisa de nada de você, porque quando eles pegaram 153 peixes, mas quando chegou com a bênção lá diante de Cristo, Cristo já tinha a bênção preparada para eles. Irmão, o teu sacrifício não vai fazer mover Deus para nada. O Senhor te abençoa porque Ele te ama. O Senhor te dá porque Ele quer te dar, Ele te ama, Ele é seu Pai. Não é porque você dá dízimo, porque você fala mais em língua do que outros. Para com essa idiotice. É óbvio que quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais você vai ser abençoado. É óbvio que quanto mais você puder abençoar a obra de Deus, mais Deus vai te abençoar. Mas não barganhe. Não dê envelope cheio de dinheiro querendo de Deus alguma coisa. Faça para Deus. Não para que Deus te dê alguma coisa. A Bíblia diz, Deus dá quem ama, Deus ama quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria não fica lá, ai Senhor, tô dando, ó, tá vendo meu dízimo? Só falta tirar selfie. Irmãos, você não vai receber de Deus nada. Ou se receber alguma coisa, é do homem. Teu galardão não é aqui, é na terra, ou não é na terra, é no céu. Aprenda isso. Deus não precisa de você para fazer milagre. Deus não necessita do seu sacrifício para o milagre. Ele te ama e faz o milagre porque Ele quer. Pare para pensar, você que é pai, que está me assistindo, você que é mãe, tu dá as coisas para o teu filho porque ele merece? Quantas vezes nossos filhos nem merecem e nós damos porque amamos? Não queremos ver eles passarem por necessidades. É assim Deus, irmãos. Ele é pai. Mas quando você vem e aí Jesus se apresenta, olha como a coisa muda. Pedro não tinha pego peixe nenhum dos seus discípulos. Mas quando Jesus se coloca junto deles, a bênção acontece. E mais ainda, a bênção já está preparada antes mesmo dele chegar. Entenda uma coisa, antes de você chegar, Deus já preparou a bênção para você. E a Bíblia diz que Ele dá pão e peixe para que eles comessem. E depois Ele pega a oferta deles. Olha, interessante. A Bíblia diz que Jesus pega e fala assim, agora me traz os peixes, já está lá pronto a bênção preparada. Quando você entrega algo para Deus, meus queridos, entregue porque Jesus já te preparou. Ponha isso no seu coração, Jesus já te preparou a bênção, por isso que você está dando a Ele. Quando Jesus pede os 153 peixes para Pedro e os outros apóstolos, já estava com pão e peixe prontinho para eles comerem. Ô, meu irmão, quando eles deram a oferta a Jesus, quando eles deram
o que eles pescaram a Cristo, que foi o próprio Cristo que abençoou eles para que eles pudessem, porque sem Cristo eles não conseguiriam. Entenda isso, não nada. Olha o que Deus está mostrando para nós aqui. Nada é por nossa força, porque nós conseguimos. Tudo é por Cristo. Sem Cristo eles não pegaram peixe algum, com Cristo eles pegaram o peixe. Quando chegaram já tinha a bênção preparada, quando deram a bênção para Cristo, só deram a bênção para Cristo, que eram 153 peixes, porque foi Cristo que determinou que eles pescassem. Coloca para esse lado. Quando eles obedeceram, ganharam. Olha que interessante. O próprio Deus já tinha preparado na praia pão e peixe. Mas ele também, no mar, preparou o peixe. Ele não precisava de nada disso. Mas ele quis mostrar primeiro que sem mim vocês nada podem fazer. Segundo, entenda que eu sou quem libera a bênção. Eu sou quem libera o milagre. Apenas uma coisa, fique no chamado. O que a Bíblia diz? Que Jesus conversa com Pedro, lê o texto depois, e fala para eles, olha, depois ele fica mais uns dias com os discípulos, se reúne todos os discípulos e diz, ó, ficai em Jerusalém até que do alto ficar, seja revestido de poder. E descerei sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Cesareia e até os confins da terra. A Bíblia diz lá em Atos, se você pegar, para que você entenda o que eu estou dizendo, que eles ficam em Jerusalém. Atos 1, capítulo versículo 8, eles estavam esperando em Jerusalém. Atos 2, a descida do Espírito Santo, o dia do Pentecoste. O primeiro discurso de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo. Bíblia diz que 3.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram no primeiro discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo. 3.000 almas numa única pregação. Hoje não consegue, a maioria, colocar uma pessoa para aceitar Jesus. Entenda por que isso aconteceu. Porque quando Jesus falou, subiu ao céu, disse, não sai de Jerusalém. Eles já tinham experiência que saíram de onde Deus mandou ficar e nada aconteceu. Não saia de onde Deus te chamou. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, que a ordem é só sai depois que for cheio do Espírito. Olha como Jesus é tremendo. Porque se eles saíssem na carne, não iam conseguir fazer milagre. Porque Jesus estava mostrando o tempo inteiro que sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então fique no teu chamado para que o Senhor leve você além do que aquilo que você pensa e imagina. Pescadores incultos, que naquela época nem ler e escrever sabiam, rodaram o mundo sem tirar dinheiro de ninguém. Viu? Não precisou de quarto de 5 estrelas, porque a Bíblia diz que a igreja antigamente, as pessoas vendiam as propriedades para dar aos apóstolos. Sabe o que acontecia? Eles distribuíam para quem precisava. Não era para construir templo grande, não. A igreja não é para operar milagres, não é para ganhar dízimo e oferta, sabe? Para poder fazer igreja grande, não. Porque igreja grande não salva ninguém. O que salva é comunhão com Deus. É fé no Senhor e é estar no chamado de Deus. Sabe por que as pessoas vendiam e davam as propriedades para aqueles homens? Porque eles distribuíam para os pobres, para aqueles que precisavam. Igreja não é feita para entesourar. Igreja é feita para abençoar. Se Jesus volta, essa igreja grandona que você fez vai ficar para quem? Para você, né? Porque você está mais preocupado em fazer igreja grande do que salvar almas. Igreja grande, enorme, ar-condicionado e povo passando fome. Não consigo entender isto. Mas vamos voltar ao chamado. Você que se perdeu dele, volte aonde Deus quer que você esteja. Porque fora de Jesus, nada você vai conseguir fazer. Quem é escolhido não é para estar no mundo. Quem é escolhido é para estar diante da presença de Deus, que é o seu lugar de direito e é onde a bênção, é onde Deus ordena a bênção para você. Agora, para complementar e terminar essa mensagem, pastores, sobre cegos, é isso aí, nós vamos falar de fé. Não adianta ter seu chamado, estar no chamado e quando Deus acontecer, o milagre, você não ir para cima. Preste atenção,
As pessoas, Deus disse, ficar e até ser revestido de poder. No momento que foram revestidos de poder, eles saíram. Ninguém ficou parado, feito um louco. Você ganha um chamado, Deus manda você pregar, Deus manda você louvar, Deus manda você fazer, e você está aí parado, sentado, feito um 2 de pau. Não vai acontecer nada disso na vida, né, meu amigo? Minha amiga, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem maneiras diferentes de agir conosco. Preste atenção nos textos que nós vemos. São 5 cegos, 5 maneiras diferentes de Jesus agir. Não entenda isso. Deus não vai agir com você como agiu com seu irmão. Olha só, o primeiro cego lá em Mateus que nós lemos foram 2 cegos. A Bíblia diz que eles ouviram e seguiram a Cristo. O que eles ouviram? Se você pegar um pouco antes, um texto antes, no capítulo de Mateus, você vai ver que Jesus cura uma mulher com hemorragia e a filha de Jairo que ele ressuscita, que estava morta. A Bíblia diz que no final desse capítulo, a Bíblia diz que a fama dele ficou notória em todo lugar. Os cegos, depois que acabou isso, a Bíblia diz que ele vai para uma casa, ele vai descansar na casa de alguém, a Bíblia não relata quem. E esses 2 cegos seguem ele. Como, irmão? O cego vai seguir sem enxergar. Quem quer milagre, meu irmão, não vê empecilho para nada. Você quer milagre, mas não consegue acordar de madrugada. Os caras eram cegos e foram atrás de Jesus até a casa que ele estava. Eu lhe pergunto como, alguém deve ter ajudado. Mas eles foram atrás de Cristo. Sabiam que ele era a solução. Porque ouviram falar dele. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eles chegam a Jesus, Jesus fala: o que queres que eu te faça? Vocês creem que eu posso fazer isso? Senhor, eu quero ver. Tá bom, então seja feita conforme a sua fé. A Bíblia diz que Jesus toca nos olhos deles e eles ficam curados. No segundo texto nós vemos um outro cego. Eu vou te mostrar 5 cegos, né? Esses 2 já foram curados agora. Esses 2 primeiros agidos da mesma forma, que foi ao mesmo tempo. Jesus tocou no olho dos 2 e os olhos dos 2 ficaram cegos. Retornaram a visão. No segundo cego, a Bíblia diz que Jesus tira ele para fora, cospe no olho dele. Jesus tem misericórdia. Pergunta se ele está vendo alguma coisa, passa a mão, ele diz que estou vendo o pessoal como ave. Jesus pega de novo, aperta a mão nele e agora ele estava vendo normal. Preste atenção que dessa vez Jesus fez algo que... Preste atenção em 2 pontos principais. Você que é pastor, você que prega, cura, liberta, transforma, cuidado com a forma que você faz as coisas quando você está em visita. Jesus foi cuspir no olho daquele homem, mas sabe o que ele faz primeiro? Tira ele para fora da cidade sozinho. Só ele e Jesus. Por que ele fez isso? Já pensou tu dar um cusparada na cara de outra pessoa, no olho de outra pessoa cega? Os caras iam achar que você estava zombando dele. Era perigoso lixar Jesus ali. Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito são loucuras para aqueles que perecem. Quem não tem a espiritualidade não vai entender o que a pessoa em espírito está fazendo. Entenda isso. Quem não tem a tua fé, quem não sabe o que Deus falou contigo, não vai entender o que você está fazendo. E não tente explicar, irmão. Por isso, seja sábio naquilo que se fala, você vai fazer. Há coisas que só podem ser feitas em particular. Jesus tirou só ele e aquele homem cego. Cospe no olho dele. Não era cego? Os 2 primeiros, ele apenas pôs as mãos. O segundo, ele cospe. Agiu com a mesma doença, de maneira diferente. Mas o terceiro cego, a Bíblia diz que era Bartimeu. O quarto, na realidade, foram 2, 3, quarto cego. Bartimeu clama. Preste atenção, o primeiro ato de fé daqueles 2 era seguir Jesus. Como é que seguia Jesus cego? Gente, pelo amor de Deus, alguém tem que ter ajudado esses homens. Ou a multidão estava junto. Eu não vou parafrasear, não quero nem entender o que é isso, que o revelado pertence a nós, os ocultos a Deus. Mas, parafraseando aí pela minha loucura, porque eu sou louco tanto quanto Cristo, ou tanto quanto crente, eu acho que alguém, achar é dúvida, eu creio que alguém os levaram os 2 para até chegar onde a casa que Jesus estava lá. Porque Jesus para e fala: vocês podem? Então alguém os levou até lá. Eles eram cegos, gente. Então, Bartimeu está lá clamando no caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, e as pessoas mandando ele calar a boca, e mais ele clamava. Tem gente que fica preocupado com os outros, irmão.
Aí eu vou para a igreja e não dou glória muito alto, porque se eu der glória muito alto, o irmão pode reclamar, o irmão que vai sentar lá no poste. Você está aí para adorar a Deus. Aí eu não vou louvar, eu não vou falar a palavra porque eu não tenho eloquência na minha pregação, eu não tenho uma voz muito bonita. Irmão, vai plantar coquinho em pé de bananeira, tu não está aí para adorar homens, não está aí para se amostrar, porque quem fica com vergonha de subir em altar para pegar uma palavra, quem fica com vergonha de subir em altar para louvar o Senhor, porque o que os outros vão pensar, porque eu não prego bem, porque eu não louvo bem, é quem está preocupado em agradar a homem. Você não está na igreja para agradar a homem, o culto não é feito para homem, o culto é feito para Deus. Bartimeu saiu clamando. Quando Jesus chama ele, fala: o que quer que eu te faça? É o que eu possa ver. O que a Bíblia diz? Jesus fala: vai, tua fé te salvou. E ele sai andando e vê. Jesus tocou nele? Não. Jesus deu apenas uma palavra e aquele homem foi curado. 4 cegos. 3 maneiras diferentes de agir. Os primeiros ele colocou a mão, os segundos ele cuspiu, o terceiro ele apenas falou. Tudo depende da tua fé, meu irmão. Aleluia. Só que a tua fé que vai mover Jesus. Se tu tem fé que tem que ficar 15 dias no monte para ser curado, você só vai ser curado em 15 dias. Se tu tem fé e ainda tem essa fé de que precisa fazer 7 dias de campanha, irmão, só vai ser curado em 7 dias. Só que o teu Deus está dizendo que se você tiver fé que nem a de Bartimeu, ele não precisa nem tocar em você. Você lembra da mulher hemorrágica? Eu não quero nem tocar nele, só na hora da veste. Ela tocou e foi curada. A fé é algo imprescindível, cada um tem a sua. E conforme a tua fé é que Jesus vai agir. Em primeiro lugar, esteja onde Deus quer que você esteja. O chamado é importante. Pastor, como assim? Primeiro, se você